Oi, hoje é quinta-feira, é feriado, é umas 3 e pouco da tarde e eu acabei de ler O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss. E eu gostei bastante do livro e pensei em falar um pouquinho sobre a minha jornada dentro da leitura desse livro. Para começar isso, acho que é legal falar por que eu caí nesse livro. E muito parecido com a história, tem duas coisas paralelas que se juntam para eu poder acabar lendo esse livro. Para começar, tem o Thomas, um criador de conteúdo dos Estados Unidos que eu gosto bastante, vou deixar o canal dele aí na descrição, que ele fala sobre leituras, sobre videogames, e eu me inspiro muito no conteúdo dele. Ele gosta muito de fantasia e ele diz que esse é o livro favorito da vida dele. E isso me acendeu uma luzinha, porque eu tenho um gosto parecido com o dele, e eu fiquei com vontade de ler. Deixei no meu radar, assim, enquanto eu fazia minhas leituras que eu tava lendo na época. Em segundo, vem uma brincadeira que eu fiz com a minha namorada da gente se presentear com um livro que a gente achava que o outro gostaria. A gente foi na livraria, cada um falou com um vendedor diferente, a gente deu um resumo do gosto de leitura do outro, e cada um escolheu um livro. E dentre essas escolhas, ela ficou entre duas opções. A primeira, e foi a que eu acabei lendo, foi O Rei do Inverno, do Bernard Cornwell, o primeiro livro da trilogia do Arthur, e eu achei maravilhoso. Inclusive, eu ganhei o segundo volume no Dia dos Namorados, só que eu ainda não li. A gente fez um acordo, então eu vou ler esse livro depois. Mas quando eu terminar essa trilogia, eu provavelmente vou fazer um vídeo também, porque é muito legal, eu gostei bastante do primeiro livro. Eu acabei lendo ele um pouco em paralelo com o Pêndulo de Foucault, e eu gostei muito mais do que o Pêndulo de Foucault. Mas ela falou que a segunda opção, dentro do que a vendedora falou pra ela, foi O Nome do Vento. Como foi um livro que ela achou que eu gostaria, só que do jeito que a vendedora falou, parecia que o ritmo dele era muito devagar, ela acabou optando pelo Rei do Inverno. Mesmo assim, ela falou que achava que eu ia gostar do livro, e então juntou essas duas coisas e no final eu acabei pegando O Nome do Vento, depois que eu terminei o Pêndulo de Foucault e que eu terminei o Rei do Inverno. E que livro bom, cara. Muito, muito bom. É o primeiro livro do Patrick Rothfuss e eu me confundo um pouco no nome dele porque é P e R muito junto, muito rápido. Mas assim, é muito bom. É uma baita história, é um baita primeiro livro e pra quem gosta de fantasia é um prato cheio e pra quem não gosta de fantasia, eu acho que é um primeiro livro sensacional, porque é uma história muito bem contada. Ela tem o que de aventura, ela tem o que de world building para quem gosta de fantasia, ela tem o que de magia, de romancezinho. Então, assim, ele é um livro muito bom que toca em várias coisas que eu acho que a maioria das pessoas que gosta de ler, que gosta de uma boa história, gostaria, independente de ser um livro de fantasia ou não. É que calha dele ser um livro de fantasia, então todos os aspectos de criação de mundo são muito bem feitos e são muito divertidos de ler. E como eu falei no começo, ele é meio que duas histórias paralelas. Tem a história que começa apresentando o Coach, o personagem principal, um taberneiro, hospedeiro, que trabalha numa taverna dele, numa cidadezinha. Tem poucos clientes, mas que são colegas dele. Tem o Bast, que é o auxiliar dele na taverna. E também no começo a gente é apresentado um outro personagem, o Cronista, que tá viajando, ele é um contador de histórias, ele acaba sendo assaltado e por circunstâncias do universo ele acaba na taverna do Coach. E por outros motivos, o Coach começa a contar a história dele pro cronista. O cronista começa a registrar essa história. E o grande bloco do livro é justamente isso, o Coach contando a sua história. Só que, ao mesmo tempo, tem vários interlúdios, e daí vem um segundo narrador, que é o Patrick Rothfuss em si, que ele narra o que acontece em alguns momentos como um observador do Coach contando a história pro cronista. Então é muito divertido ver o Coach contando a história e as inflexões dele explicando coisas do mundo para um cronista que é um contador de história pomposo, que talvez não saberia de coisas da história do Coach, de algumas gírias e jeitos e coisas do universo. E ao mesmo tempo, daí tem o observador, que daí para mim é mais o Patrick Rothfuss fazendo, que é descrevendo o que acontece nesses interlúdios. E assim, o grosso da história acaba acontecendo em um dia só. O nome completo do livro é O Nome do Vento, a Crônica do Matador do Rei, primeiro dia. Então, por circunstâncias da história, o Coach dá ao cronista 3 dias para ele contar a história toda da vida dele. E assim, toda a questão de infância, problemas na infância, desenrolar da história do Coach,
Um grande palco da história é a universidade, onde o coach entra. Então, muitos dos personagens secundários são dentro da universidade, onde ele vai aprendendo a magia, os professores, os conflitos com outros alunos. Então, é meio que o desenrolar da história de um herói. Só que a gente vê ela meio que pelo presente, como que esse herói tá agora. Ele é um dono de taverna por algum motivo, e a gente retrocede para entender como tudo isso começou e como que isso chegou ao momento atual. E é muito legal. E foi meio que um frescor de livro, porque eu vim lendo o Pêndulo de Foucault, que é um livro narrado por um personagem que reconta histórias de memória. O Rei do Inverno também tem a mesma pegada. O Derfel é o narrador e ele conta como que ele conheceu o Arthur e toda a história do Arthur desenrolada dessa primeira parte do livro, dessa primeira parte da trilogia. E esse aqui é um outro livro que também tem boa parte dele sendo contada por um narrador personagem. Só que ter esses 3 livros em comparação tem uma diferença gritante entre o Pêndulo de Foucault. E uma coisa que me incomodou muito nele foi justamente a forma rebuscada de contar a história de memória. Porque você tem que ter meio que uma suspensão da descrença que a pessoa tem aquela memória fotográfica e lembra exatamente todas as frases que a pessoa falou e que desenrolou tudo. E isso tira um pouco pra mim a credibilidade do livro, fora que o livro inteiro eu acabei não gostando muito. Mas isso foi uma coisa que me pegou muito. Tinha diálogos imensos e coisas complexas que o Umberto Eco queria transpor através do diálogo dos personagens, e pra mim só não batia certo. Nossa, essa pessoa tá recontando de memória 3 páginas de diálogo. Então, assim, tô exagerando um pouco, mas isso é uma coisa que me distanciou um pouco de ter gostado do livro. E daí o Rei do Inverno, que eu acabei lendo na reta final, tinha uma pegada parecida, porque o Derfel é um narrador personagem contando retroativamente o que aconteceu, as vivências dele com o Arthur. Só que o Derfel já tá mais velho, já tá lembrando de coisas com uma certa com uma certa névoa, uma certa neblina na sua memória. Então, assim, tem já um quê de aceito ser contado desse jeito. Fora que a história também me chamou muito mais atenção do que a história do Pêndulo de Foucault, comparativamente. E também tem um pouquinho desse negócio de certas quebras na narrativa pelo presente. O Derfel se encontra com outros personagens e tem uma certa troca referente ao que ele está escrevendo. E isso foi elevado mais ainda no Nome do Vento, porque a gente tem o Coach narrando a história pro cronista. Então é uma história dentro de uma história dentro de uma história, porque tem o Coach contando uma história que está sendo escrita por uma outra pessoa que está absorvendo essa história e escrevendo. E daí, ao mesmo tempo, tem as pausas na história onde o narrador, que é o Patrick Rothfuss, entra pra contar outra parte da história que não está sendo contada porque ela é observada de fora. Então, toda essa questão estrutural me pegou muito na leitura sequencial desses 3 livros. Porque é um bloco de memórias muito complexas, muito complicadas, muito densas, e que me afastou um pouco da narrativa do livro, e que, somada à narrativa do livro em si, eu não gostei muito, que foi o Pêndulo de Foucault. Depois veio o Rei do Inverno, que pega essa questão de narrador-personagem contando a história do passado, e tem essas pequenas quebras de outras interações do presente, e tem até um quê de quebrar a fantasia, porque a personagem que me fugiu o nome agora, que conversa com o Derfel e que solicitou para ele escrever a história do Arthur, começa a ficar desiludida com todo o mito da lenda do Arthur e tudo mais. E é muito, muito engraçada essa ironia de como a história real foi pelas memórias do Derfel com o que a lenda do Rei Arthur virou. Então, já foi uma pegada completamente diferente de narrador-personagem, o que eu gostei muito mais. E daí vem o Nome do Vento para meio que coroar isso tudo, porque tem o narrador contando os momentos que não é a história principal, mas aí tem o coach contando a história pro cronista e depois ele critica algumas coisas como o cronista tá escrevendo. Tem também os momentos da própria narrativa que o coach admite, não sei tal coisa, eu acho que você não vai entender isso, e meio que funciona tanto pro cronista, que é quem tá escrevendo a história,
e provavelmente nesse universo não entenderia sobre o que está sendo contado, tanto para o leitor. É um universo tão particular que o Coach viveu que não faz sentido ele descrever e entrar em minúcias, sendo que o ponto vai ser dado de qualquer forma. Isso me parece muito mais fidedigno a uma pessoa que está recontando a sua história de vida. Ela não vai se ater a uns detalhes que só quem viveu sabe. Ela passa um sentimento. E é muito legal. Me deixou mais imerso nesse mundo. Porque em muitos momentos parecia realmente que eu estava lendo um livro que foi contado por uma pessoa. Daí, na perspectiva dele, as coisas que ele julgava não necessário falar, ele não falava, mas o ponto era passado. Logo no final do livro também, ele dá algumas diquinhas de coisas. Um personagem antagonista na história que tem uma antipatia com ele, tem alguns desencontros e no final parece que deu tudo certo, mas ele joga lá que, ó, eu tava errado. Tanto que na próxima vez que eu me encontro com esse personagem, dá ruim. Então, assim, ele dá uns foreshadowing da história que vai vir, ele omite algumas coisas que não seria necessário contar, e eu acho que, como eu falei, isso fica muito mais fidedigno a um narrador que tá recontando suas memórias. Eu fiquei apaixonado por esse livro, eu gostei bastante, e eu entendo muito isso ser um livro favorito de uma pessoa que gosta de fantasia. Eu gostei bastante, foi muito divertido, foi muito prazeroso essa leitura. O começo é angustiante, eu ficava com dó do jeito que o Coach contava a história dele, todos os percalços e todas as dificuldades que ele enfrentou, mas depois o desenrolar dele, todas as tropeçadas que ele dava, todas as coisinhas que aconteciam para a história dele começar a virar um herói. Tudo isso foi muito fascinante. E uma coisa que eu gostei bastante na reta final do livro, e que se você não quiser ter um pouco de spoiler disso, pode pular, eu vou tentar deixar um tempinho aqui para você pular, mas é ele presenciando o grupo de colegas dele da taverna discutindo sobre as lendas do Kvothe, porque o Coach em si é um nome que ele inventou para ele não ser reconhecido como essa figura mítica que é o Kvothe, que é o herói das histórias. E é muito divertido você ver toda a história que ele contou pro cronista ser embolotada numa história só. Então, coisas que aconteceram no beco, onde ele invocou o raio e o fogo, sendo transpostas para uma outra história que ele contou depois de meses. Então, todos os acontecimentos míticos da vida dele realmente viram uma lenda. Cada um ouve uma história, cada um ouve um movimento heróico que ele fez. Então, eu achei muito legal como leitor ver como que o mito foi criado e depois ter um gostinho de como as pessoas conhecem o mito. Foi muito divertido. Então, assim, é um livro muito bom, muito bem escrito, eu gostei bastante. O universo que é feito é muito legal, os 4 cantos, toda a questão de calendário, assim, são coisinhas pequenas, mas que, para quem gosta de fantasia, gosta de ver um mundo bem feito. E para quem gosta de RPG, que pensa em montar mundos e coisas assim, é um prato cheio também de como você criar personagens, como você criar um universo que funciona. E, assim, é uma leitura muito legal. Eu acho que eu não vou fazer jus ao livro nesse vídeo, até porque foi um formato que eu pensei de contar essa minha jornada lendo o livro, mas sem dar muitos spoilers, para não estragar a experiência para outros leitores. Mas se o pouco que eu contei da história, se você acabou vendo o pedacinho que eu contei um pouquinho sobre uma experiência que eu tive específica no livro, e você gostou disso, eu vou deixar um link embaixo da Amazon para você poder dar uma olhada nas críticas, na sinopse, ver o preço do livro como que tá agora, e decidir se você quer ler ele ou não, se isso te interessa ou não. Mas eu dou uma forte recomendação para ele. Se você gosta de fantasia e nunca leu, se você quer ler alguma coisa nova de fantasia, se você gosta de histórias de heróis, de histórias de mundos fantásticos que te transportam para uma outra realidade, mas que não é aquele negócio denso e que você precisa ter um PhD em história para você entender toda a construção de mundo, ele é um negócio muito palatável e é muito divertido. A história é muito bem feita e eu tô ansioso para ler o segundo livro, mas tem uma outra coisa que eu quero ler antes, e também tem o segundo livro da Crônica de Arthur para ler, então eu tô meio que ainda tateando o que eu vou ler por próximo, mas essa última leitura, O Nome do Vento, forte recomendação, gostei bastante, e eu acho que é isso. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se você já leu O Nome do Vento, deixa aí embaixo o que você achou do livro,
Se você gostou, se você não gostou, vamos conversar. E é isso. Até a próxima.